Já passou pro Piperno. Mas antes de apresentar o Piperno, deixa eu dar as boas-vindas para você. Bem-vindo e bem-vinda. Que bom ter a tua companhia, poder apresentar os caminhos e aí você decide qual deles você quer seguir. A gente está com uma pauta acelerada nesta quinta-feira. Tem muita coisa para a gente discutir, muita coisa acontecendo ou que aconteceu há pouco. Aqui comigo os nossos comentaristas já estão preparados. Luiz Felipe Dávila, boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde à nossa audiência e boa tarde à nossa bancada. Gani, tudo certo para essa pauta quente de hoje? Tudo certo, sangue nos olhos para arrebentar com o Piperno. Ai, meu Deus do boa céu. Tarde, audiência. A pauta tá da cor do costume do Gustavo Segré hoje, né, Segré? Todo de vermelho. Detector de comunismo ativado. Ah, é? É para isso que você veio? Quando eu venho com esse terno é que está em perigo o capitalismo e o manifesto comunista começa a apitar assim. Já imaginam o que ele vai comentar hoje de Venezuela nesse encontro com a Guiana, né? E aí, Fábio Piperno, que já foi chamado antes mesmo deste programa começar. Boa tarde a todos. Não venha com espírito beligerante e muito menos sonhando com a volta da Guerra Fria dos anos 60. Opa, e assim o 3 em 1 tá só começando. Três em 1. Jovem Pan. Gente, vamos girar nossa reportagem porque o Congresso derrubou o veto do presidente da República sobre a desoneração da folha de pagamento, ou seja, ela será mantida. Janaína Camelo já está a postos para contar tudo para a gente e até quando deve durar essa desoneração, então, que de alguma forma vai impactar os cofres públicos, né, Janaína? Algo que o governo, que está apoiado sobre a arrecadação, não queria. Bem-vinda. Exatamente, Evandro. Boa tarde a todos, boa tarde a você. Pois é, essa prorrogação, então, vai até o 2027, como prevê esse texto que havia sido vetado integralmente pelo presidente Lula, né? Então, hoje, numa sessão conjunta aí do Congresso, com o Senado e Câmara dos Deputados, foi derrubado esse veto integral do presidente Lula ao texto da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Então, esse veto foi derrubado por 378 votos dos deputados e 60 votos dos senadores. A gente lembra que esse resultado da derrubada dos vetos aí, desse veto integral, já era um pouco que previsto, né? Os parlamentares estavam negociando nos últimos dias, mas desde ontem à noite era previsto sim que isso fosse derrubado. Havia uma grande pressão, uma forte crítica por parte dos parlamentares a essa decisão do Palácio do Planalto. Ontem mesmo, os parlamentares que representam as frentes parlamentares dos setores, né, que são beneficiados com a desoneração, fizeram uma coletiva de imprensa aqui e disseram-se que não iam analisar nenhuma medida proposta pelo governo como alternativa ao fim da desoneração e queriam sim garantir aí a desoneração, o benefício no dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, o governo, ele estuda anunciar uma medida, apresentar uma medida provisória, reonerando os setores com o fim, caso houvesse aí o fim da desoneração, então reonerando os setores beneficiados de uma forma escalonada, mas deixando de fora aqueles setores que não empregaram mais nos últimos anos, mesmo sendo contemplados com a desoneração. Lembrando que a desoneração da folha beneficia 17 setores da economia, alguns deles que mais empregam na economia, né? E permite às empresas pagarem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. E aí esse benefício terminaria agora, no próximo dia 31 de janeiro. Então, esse texto, como você disse, Evandro, ele havia sido vetado pelo presidente Lula porque gera um grande impacto nos cofres públicos, já que o governo quer economizar no ano que vem e tentar aí ter um aumento maior de receitas, né? De qualquer forma, os parlamentares disseram que vão sim analisar a medida provisória ou qualquer outra alternativa que o governo queira anunciar com relação à desoneração, mas ao curso do benefício ainda funcionando, sem nenhuma suspensão. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. A gente segue de olho aí em outras votações sobre vetos do presidente da República. Eram mais de 40, né, que vão passar pelo crivo agora dos parlamentares. Quero entender de vocês como analisam essa vitória dos setores que aguardavam essa desoneração, tiveram um susto quando o presidente da República vetou e que agora voltam a respirar aliviados, literalmente falando sobre a folha de pagamento. Hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, eu vou começar aqui lembrando a nossa audiência de um filósofo do século III a.C., chamava Zenão de Sítio. Por quê? Ele era os estoicos. Os estoicos falavam uma coisa: você quer ser feliz na vida? Foca nas coisas que você pode controlar
e não dependa das coisas que você não pode controlar. O que você pode controlar no governo é justamente as despesas. E você pode controlar o que você vai cortar. Agora, ficar esperando em receita futura é o que você não pode controlar. E esse governo colocou todas as fichas em cima da receita futura que possivelmente poderia ter. Esse é o problema. Vai ser um governo que vai viver de uma frustração atrás da outra, porque ele depende de coisas que ele não controla, ao invés de focar naquilo que ele controla, que é o corte da despesa pública. Então, essa é a primeira decepção. Haverá outras decepções ao longo do tempo, inclusive nas estimativas que esse governo fez com determinadas receitas, como é a taxação de fundos offshore e outras coisas, que pode ser que aquele número não bata, porque ele imagina que as coisas vão continuar tudo como antes. Então, é um governo que faz uma aposta completamente errada para equilibrar as contas públicas do Brasil, dependendo em receita que ele não controla e não dando nenhuma atenção na receita que ele pode controlar, que são as despesas públicas.